Olá, tudo bem com você? Já estamos no nosso 5º encontro sobre educação financeira e eu estou torcendo muito que você realmente consiga mudar hábitos, que você evolua na área financeira com a ajuda do Sicredi. O Conversa Franca é mais uma iniciativa do programa Cooperação na Ponta do Lápis. E o tema de hoje, gente, economia, orçamento familiar. Aí na sua casa, no seu trabalho, você tem conseguido equilibrar bem as contas? Vamos à reflexão a partir da história do apito, de Benjamin Franklin. Michele, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Conta pra gente essa história, por favor. Para Franklin, a falha ao estimar o valor das coisas é uma das grandes causas do sofrimento humano. E nesse caso, pessoal, ele se refere às escolhas de uma forma geral, como amigos, família, tempo, caráter e também, certamente, as escolhas financeiras. Muitas vezes investimos dinheiro, tempo e energia demais naquilo que não vale o que custa. Você já passou por isso? Quem já investiu em algo que depois se arrependeu? Sabe que entre os americanos existe uma expressão para isso: pagar um preço muito alto pelo apito, usada quando pagamos caro por algo que acaba nos desapontando. Poucos sabem disso, mas quem criou essa expressão, bem como várias outras da cultura americana, foi o Franklin. A história por trás dela é bem divertida e nos traz algumas lições. Mas por que o apito? O que ele tem a ver com as escolhas? É que a consciência do filósofo sobre o valor das coisas foi despertada por um episódio envolvendo um apito de criança, quando ele tinha apenas 7 anos. Ele ganhou um punhado de moedas e foi direto a uma loja de brinquedos. Quando viu um apito nas mãos de um menininho, se encantou com o objeto e ofereceu por ele todo o dinheiro que tinha. Correu para casa, orgulhoso da sua aquisição, e apitando sem parar, incomodou a família inteira. Além de irritados com o barulho, ficaram todos indignados com o menino quando ele disse o quanto havia pagado pelo brinquedo. Voluntariamente, ele tinha gasto 4 vezes mais que o valor de um apito, segundo seus irmãos, todos mais velhos que ele. Como se não bastasse a humilhação de ver a família inteira rindo da sua escolha, sentiu-se muito frustrado ao ouvir a lista de coisas que ele poderia ter comprado com aquele dinheiro. O prazer de brincar com um apito novo foi superado pelo vexame, mas no final o gasto excessivo, o arrependimento e a vergonha acabaram valendo muito a pena. Franklin aprendeu com um erro e levou o ensinamento por toda a sua vida. Em uma correspondência a uma amiga, ele conta: sempre que eu me sentia tentado a gastar com algo desnecessário, eu dizia a mim mesmo: não pague um preço muito alto pelo apito. Gente, eu já paguei caro por alguns apitos, viu? Vou confessar para vocês. Ao longo da sua vida, o Franklin observou muitas, mas muitas pessoas pagando preços altíssimos para satisfazer desejos. Entre os apitos da vida estão, segundo ele, prazer, posição, popularidade, fortuna e aparência. Mas aí vem o aprendizado de mais uma virtude. Preste atenção, pessoal. A frugalidade. Não faça despesas que não forem para o seu bem ou de outros. Não gaste mais do que o necessário. Essa palavra difícil e pouco usada na nossa língua é vizinha da temperança. Só que está mais relacionada aos gastos de recursos como tempo e especialmente dinheiro. Quem tem essa virtude é econômico e não esbanja. Lembrando, não é, Thaís, que o Franklin ficou rico ainda jovem e administrou seu dinheiro com sabedoria. Assim, aos 40 anos, ele já podia parar de trabalhar se quisesse. Foi quando ele pôde se dedicar aos experimentos científicos, que ainda lhe deram mais prestígio. Mesmo tendo ganhado muito dinheiro, ele sempre evitou gastos desnecessários. Ele escreveu muitos aforismos sobre esse tema. Diga lá, Franklin. Poupar e ter é melhor que gastar e querer. Fique atento aos pequenos gastos. Um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. Se você sabe gastar menos que ganha, você tem a pedra filosofal. O Banco Central, no Caderno de Educação Financeira, explica: ao tratarmos desejos como se fossem necessidades, é impossível alcançarmos uma boa saúde financeira e até mesmo podemos dar início a um processo de endividamento excessivo. E o endividamento aprisiona. Nas reflexões sobre humildade, Franklin relacionava as dívidas ao orgulho. Lembrando que muitos, para sustentar o luxo ou os desejos supérfluos, acabam com menos que nada.
Como isso é possível? Se não se pode ter menos que zero, infelizmente podemos ter menos que zero sim. É quando estamos devendo. E quando você está em dívida, lembra Franklin, você dá a outra pessoa o poder da tua liberdade. Além de aprisionar, a dívida leva a mentiras. Ou, como escreveu Franklin, quando a pessoa está devendo e sem dinheiro para garantir o básico, está mais propensa a abandonar as suas virtudes. O que você acha disso? Pense como seria mais difícil o exercício da temperança, da ordem, da frugalidade, honestidade e tranquilidade se vocês estivessem em dívida ou sem o mínimo necessário para viver. Foi com base nisso que Franklin escreveu mais estes 2 aforismos. Vamos lá. A mentira pega carona nas costas da dívida. Já ouviu esse, gente? Ou um super famoso, saco vazio não para em pé. E para debatermos mais frases históricas e atuais de Franklin e explorarmos ainda mais o assunto economia, convidamos hoje Mari Ferreira, gente. Ela que aprendeu desde cedo a dar valor a cada tostão. A Mari é formada em produção audiovisual, planejamento financeiro e comportamento econômico. É ainda especialista em educação financeira, palestrante, consultora financeira e dona do perfil @tostão_furado no Instagram. Seja super bem-vinda! Muito obrigada! Estou muito feliz de a gente poder ter esse espaço aqui para falar sobre educação financeira, falar sobre economia e ter todo esse histórico, né? É muito importante que a gente consiga trazer isso de uma forma diferente e eu fiquei muito, muito contente com o convite. Espero trazer muitas boas inspirações e reflexões também para as pessoas. Então, Mari, até olhando o seu perfil, a gente percebe que você é muito pé no chão. Muitas das coisas que você compartilha, né, a gente se identifica porque é a realidade do brasileiro mesmo. É muito interessante ver a sua comunicação e os conteúdos que você traz. Mari, primeiramente eu gostaria de saber, quando é que a educação financeira entrou na sua vida? Olha, quando eu tinha uns 19 anos mais ou menos, eu recebi uma primeira transferência na minha conta, sabe? Aquele dinheirinho que alguém coloca na tua conta no lado poupança, era para colocar no lado corrente, e aí por engano colocou no lado poupança, eu pensei, acho que eu vou guardar esse dinheiro. Essa foi a única ação consciente que eu me lembro de falar, olha, educação financeira entrou na minha vida nesse momento. Porém, eu já vinha sendo uma pessoa estrategicamente voltada para o financeiro, né? Então, eu já vinha trabalhando estratégias que eu não imaginava que já eram estratégias de educação financeira antes disso, porque a gente conecta muito a educação financeira a investir, a poupar, a economizar, e a gente acha que é pegar o dinheiro e colocar numa conta para que ele comece a render, e que isso sim é educação financeira, né? Então, o que eu penso, assim, conscientemente, foi nesse momento em que eu coloquei mais ou menos uns 30 e poucos reais, e falei, vou deixar esse dinheiro render aqui. Mas antes disso, eu já vinha sendo uma pessoa muito estratégica financeiramente, hoje olhando para trás, eu consigo perceber isso. E a educação financeira, acho que ela entrou na minha vida mesmo quando eu tive acesso ao primeiro tostão, né? Eu brinco do meu primeiro tostão furado. Aos 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu consegui separar o dinheiro certinho para cada coisa que eu tinha que fazer. Era pouco, recebia um salário mínimo com um monte de desconto, então, né? Realidade do Brasil aí, mesmo com salário mínimo, a gente tem um monte de desconto e recebe, sim, menos que o mínimo no final das contas, quem é registrado, CLT e tal. E eu precisava colocar o dinheiro da passagem, o dinheiro da faculdade, ajudar a pagar uma conta em casa e ainda separar um pouquinho para o lazer. Então, assim, o lazer era 30, 40 reais, né? Na época, com aquele dinheiro da época. Mas eu deixava separadinho, só que eu não conseguia poupar. E para mim, isso não era educação financeira, né? Porque eu não conseguia poupar, só que eu estava conseguindo equilibrar muitos pratos, mesmo sem conseguir fazer a poupança. Então, acho que esse já foi um ato de educação financeira, né, daquela época, ter conseguido fazer com que as contas se encaixassem e não gastar mais do que ganha. Isso realmente já foi um ótimo começo, né, que aliás nos dá liberdade, né, Michele, quando a gente consegue equilibrar, como é o caso que a Mari está contando aqui, com o seu primeiro salário, você já ter essa noção estratégica, né, Mari, de como lidar com esse dinheiro, realmente foi um ótimo início, Michele. Você acabou de falar em liberdade, né? E isso me fez lembrar de um aforismo do Franklin, que é o endividamento aprisiona. E a Mari estava comentando que tem gente que se endivida desde muito cedo.
E muitas vezes começa pequenininho, né? E acaba virando uma bola de neve. Você tem alguma dica de ouro de como evitar o endividamento, Mari? Eu acho que a gente precisa aprender a viver com o que a gente recebe. E eu sei que isso é muito difícil porque às vezes a gente recebe muito pouco. Eu venho de uma origem financeira de pobreza mesmo, não tem nem outra palavra para descrever, pobreza. E eu sei como é difícil a gente viver com pouco, querer outras coisas e não necessariamente poder naquele momento, né? E aí parece que se a gente não tiver aquilo, as coisas não funcionam, a gente não vai ficar feliz. Mas é o contrário disso. Infelicidade é não ter um nome limpo, como as pessoas falam, né? É estar negativado, é você não poder tomar crédito para conquistar uma coisa grande, né? Imagina que difícil você ter já seu nome negativado com 18 anos porque atrasou a fatura de um cartão de crédito de loja e aos 25 não poder comprar um carro, aos 35 não ter condições de comprar um imóvel, mesmo que o salário até dê, mas você não consegue porque o nome está negativado, porque tem um score, um histórico ruim. Então, o ideal é a gente conseguir entender a nossa realidade financeira. Claro, fazer o possível para mudá-la, para melhorá-la, mas entender que a nossa realidade financeira, em alguns momentos, nos limita. Mas se a gente se organiza nesses momentos para que a gente tenha a liberdade financeira para os próximos, para que a gente possa conquistar coisas maiores nos próximos, é muito importante. Uma coisa que eu vejo, né, com os meus clientes e com a minha família, enfim, né, ao meu entorno, na sociedade, é que se a gente passa por grandes períodos de falta, quando há qualquer respiro, né, um pouco mais de dinheiro, um potencial maior de compra, a gente quer recuperar o tempo perdido. E esse é quando a gente pode perceber que é o problema. Eu falo muito sobre os nossos sistemas de decisão, né, o quanto a gente age a maior parte do tempo pelo impulso. Eu sei que Franklin falava muito sobre isso também, né, da gente racionalizar melhor as nossas decisões. É difícil racionalizar todas as decisões, mas se a gente conseguir perceber que neste momento presente estamos tomando uma decisão, seja ela sair de casa com um transporte público ou chamar um aplicativo, esperar 10 minutos e tentar comparar entre um aplicativo e outro para ver qual está mais barato, tentar dividir algumas despesas e não sempre assumir todas as contas. São coisas pequenas do dia a dia. Se a gente conseguir parar para entender que essas são decisões financeiras que a gente está tomando, o impulso ele vai perdendo força. A gente nunca vai conseguir agir só pela razão. Mas se a gente conseguir encontrar um equilíbrio entre trabalhar o impulso, que é o lado mais emocional, e a razão, que é o lado mais do alerta, né? Deixa eu pensar melhor sobre isso aqui antes de tomar uma decisão, as coisas tendem a ter um caminho mais suave para que a gente consiga realizar objetivos maiores. A gente se perde muito no impulso, se perde muito no imediatismo, que é muito mais prático, é mais gostoso, você já realiza ali na hora, né? Só que as consequências às vezes são um pouco caras. Também eu nunca recebi no trabalho um salário muito alto, é que eu realmente me organizava e postergava alguns desejos mais imediatistas para que as coisas acontecessem. E assim foi durante a minha trajetória, até que eu percebi que eu era boa com finanças, todo mundo me falava isso, comecei a estudar sobre finanças de fato, porque até então era só feeling. E aí eu comecei a estudar, fui fazer curso de educação financeira, orientação financeira, me tornei consultora, as coisas foram clareando e os planos começaram a ser estruturados mesmo. E eu falo que no momento em que eu estava mais feliz, assim, realizada, porque no trabalho eu consegui trabalhar com educação financeira, né? Eu trabalhei 13 anos em um banco. E lá eu trabalhei 8 anos desses 13 no call center, como atendente de telemarketing e supervisora. E eu consegui ir para a área de educação financeira, encerrei meu ciclo lá no ano passado como gestora da área de educação financeira nos canais digitais desse banco. Então foi uma grande realização. E no momento assim que eu estava mais feliz, mais realizada nesse trabalho, e que o Tostão Furado, que é o meu perfil no Instagram e outras redes sociais, estava crescendo também, eu estava muito, muito feliz, a minha mãe adoeceu. A doença pegou assim num período de 4 meses, ela entrou em estado vegetativo, né? Teve AVC, parada cardiorrespiratória e muitas complicações. E ela não tinha convênio. E a gente teve que manter os cuidados médicos, que não foram baratos. Então eu falo que é claro que a gente não quer
gastar nosso dinheiro com coisa ruim. A gente quer guardar dinheiro, montar reserva para usufruir, para viajar, para ter bens, para sair, para poder gastar como a gente quiser. Mas, às vezes, o imprevisto e coisas não tão legais acontecem na nossa vida também. E no caso de uma doença familiar, a gente faz tudo o que a gente pode para salvar a pessoa ou pelo menos para dar algum conforto. E, infelizmente, minha mãe foi embora, né? Em março ela partiu, mas também a gente acha que ela descansou. Ela precisava desse descanso, porque foram 2 anos de muita luta. Mas se a gente não tivesse o equilíbrio financeiro, eu tenho certeza que seria muito mais difícil mantê-la em casa, né? A gente não ia conseguir contratar médico para ir visitá-la, enfermeiro, fisioterapeuta, a gente não ia conseguir ter esse apoio médico e ter uma boa estrutura, né, de um home care em casa, que não é um convênio que traz, né, que a gente que tem que providenciar. Então, ter dinheiro, essa liberdade, ela pode ser para tomar boas decisões financeiras de conquistas, como de lidar com imprevistos e dores. Mari, você comentou que no começo, né, seu salário era pouco e você acabou tendo que equilibrar muitos pratos, né, e era difícil de economizar, e imagino que essa seja a situação de muita gente. Como que a gente faz para economizar, começar a economizar mesmo ganhando pouco? Porque a gente sabe que mesmo o salário aumentando, a gente sempre dá um jeito de gastar e nunca sobra, né? Então, como que faz ganhando pouco para adquirir esse hábito? Quanto à economia, é muito do padrão de vida de cada um, né? O ganhar pouco, tem pessoas que ganham 5 mil reais por mês e sentem que ganham pouco. Tem pessoas que ganham 20 mil reais por mês e sentem que ganham pouco. Tudo depende do nosso padrão. Claro que um salário mínimo, que era a minha renda na época, é pouco mesmo, né? Não tem nem o que a gente discutir sobre isso. Mas muito é do que a gente tem de padrão de consumo. Eu não tinha hábito de comprar roupa, de comprar sapato, então eu tinha um sapato, uma calça social para ir trabalhar. Então, acredito que o primeiro passo é a gente, nesse momento, se adaptar à realidade que tem. E, claro, trabalhar para que a realidade mude e melhore. Mas, num primeiro momento, como você pergunta de economia e organização, é a gente conseguir viver com o que recebe. Entender o que é prioridade, porque muito do que a gente gasta não é prioridade. Então, a prioridade é moradia, é transporte, é alimentação. E aí vem as outras prioridades, né? A segunda camada de prioridades, que é a gente ter um pouco mais de conforto, que aí é poder ter um móvel melhor dentro de casa, e aí é comprar uma roupa de vez em quando, é ter um celular melhor. Então, assim, aí começam a entrar as segundas camadas de prioridade. Mas quando a gente, com o primeiro salário, usa esse dinheiro já para comprar um celular bom, a gente já se limita com as outras coisas. Então, eu falo que é triste isso. Infelizmente, né, a gente tem que se contentar no primeiro momento com o que a gente tem. E aí sim, entender se aquilo que a gente consegue prover é suficiente para a vida que a gente deseja ter. E aí entender quais são as mudanças possíveis. Eu não quis me contentar com aquele salário. E é claro que não é só questão de querer. A gente tem que ter uma boa base, a gente tem que ter educação, a gente tem que ter oportunidade. Eu sou uma mulher de periferia, negra, então eu entendo muito que só boa vontade e esforço não garantem sucesso financeiro, prosperidade, né? Nem profissional. Então, temos que ter oportunidades também, pessoas ao redor que incentivem. É um conjunto de coisas, não é só a vontade de guardar dinheiro, a vontade de economizar, tem muita coisa em volta. Eu imagino que se a gente conseguir, de verdade, viver com o que tem e se preparar para algo maior e não já gastar antes desse algo maior chegar, a economia vai ser natural, porque você vai pesar o que de fato é importante para você agora e está na camada do essencial, ou o que a gente pode esperar um pouquinho, né, que está na segunda camada do desejo, para realizar. Mari, a gente percebe durante toda a tua fala o quanto você é estrategista mesmo, né? Desde muito novinha, você tem uma estratégia e também muito ponderada. Mas você vive, isso é inegável, numa sociedade de consumo, né? Você vive, você é envolta por isso e também não só de consumo, de desperdício. De que maneira você trabalha no teu dia a dia essa questão especificamente do desperdício? Você vira isso, transforma em dinheiro? Como é que é teu olhar no dia a dia para ajudar quem nos assiste? Olha, eu tenho o mínimo que eu preciso ter, de verdade. Eu tenho uma cultura um pouco minimalista e sempre foi assim. Então, na minha casa, lá na casa dos meus pais, melhor dizendo, né, da minha família, a gente sempre teve muita coisa doada.
Então, pelo menos a metade das roupas que eu usei na vida até hoje foram de doação. E a gente nunca teve qualquer problema com isso. Os móveis da nossa casa, eletrodomésticos, até hoje, acho que a metade, pelo menos, de tudo que tá ali foi de doação. Uma coisa que eu sinto, Thaís, é que eu nunca tive vergonha de ser pobre. E tem muitas pessoas que têm vergonha de ser pobre, né? Que não falam quanto recebem, que não falam das suas dificuldades, não falam dos seus anseios, dos seus medos, porque tem vergonha. E eu nunca tive, e a minha família nunca teve. Então, a gente estava sem alguma coisa dentro de casa, minha mãe pegava a sacolinha de feira, ia na casa de uma irmã, de uma amiga, a gente voltava com meio pacotinho de arroz, meio pacotinho de feijão, meio pacotinho de açúcar. Ah, não tinha nada de muito gostoso para comer à tarde, ela fazia uma misturinha de farinha com açúcar, a gente comia. Eu mudei no final do ano passado para morar sozinha aqui nesse meu apartamento. E eu falei, gente, o que eu preciso? Eu preciso de uma geladeira, a minha cama. Ah, eu preciso de alguma coisa para fazer comida, então eu comprei... Aliás, eu ganhei, né? Acabei ganhando do meu irmão uma air fryer. Então, assim, o que mais que eu precisava para viver? Aos poucos eu comprei uma mesa para poder fazer a refeição. Aí eu comprei uma cama melhor porque aquela lá já estava meio ruim. Aí eu comprei um sofá, mas eu demorei meses para ir comprando isso porque eu não sentia que precisava. E eu poderia ter comprado tudo à vista. Não é que eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha condição. Eu poderia ter comprado, inclusive montado a casa, reformado a casa com tudo à vista. Mas eu não sentia que eu precisava. Então a minha amiga falou, eu tenho uma mesinha, uma cadeira de escritório, você quer? Eu falei, nossa, lógico que eu quero. Tá usada, mas eu quero. O lustre da minha sala, usado. Maravilhoso. Então, eu não vejo problema em receber e em doar coisas. Eu acho que a gente tem que fazer com que essa economia flua de um jeito diferente, né? Que nem tudo a gente tenha que comprar do zero. E a consciência também, né? De que a gente está no mundo e a gente não tem que só acumular coisas e jogar lixo no mundo, né? A gente tem que aproveitar o melhor que a gente puder com os elementos que a gente já tem, que estão aqui em bom estado, e a gente pode também reaproveitá-los. É um pensamento que não ajuda somente a você, né, Mari? Ajuda realmente o planeta, Michele. É verdade. E pensar também que, como você falou, né? A gente quer pensar em viagem, em coisa boa, mas também guardar para os imprevistos, né? Porque eles acontecem, a gente não sabe o que e não sabe quando. Mas as coisas ruins, de vez em quando, né, acontecem com todo mundo e a gente tem que estar preparado para isso. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta bem prática. Você comentou que no começo guardava R$40 para lazer. E isso me fez pensar que uma forma de controlar o impulso, de repente, já é ter pré-estabelecido um valor para cada coisa. Né? Você aconselha isso? De que forma que a gente pode trazer isso como um conselho prático para o público? Sim, é claro que na época a inflação era outra, né? Então R$40 hoje deve ser o quê? 100? Então a gente trazendo para a realidade de hoje seria um pouquinho mais. Mas é isso, eu tenho com os meus clientes uma organização financeira que eles colocam meta por tipos de gasto, porque todo mundo coloca tudo no bololô do cartão de crédito, né? E aí falam, gasto tanto de cartão de crédito. Não, cartão de crédito não é despesa. Cartão de crédito é um plastiquinho, às vezes ele é só digital. A gente não gasta com cartão de crédito, a gente gasta com roupa, com transporte, com alimentação, com cartão a gente não gasta nada. Então, um primeiro ponto é desmembrar o que está na fatura do cartão de crédito, o que está no extrato da conta, o que a gente compra com dinheiro, para entender quais são os nossos gastos, quais são as despesas fixas, o que é variável. Então, o primeiro ponto é a gente, de fato, entender nosso orçamento. Depois é colocar um limite mesmo. O que eu costumo fazer é entender um pouco do perfil. Então, qual que é o teu padrão de consumo? Você costuma gastar quanto com comida, quanto com transporte, quanto com lazer? A partir desse padrão, eu peço para que a pessoa reflita, e não sou eu que coloco esse limite, mas reflita de qual é o valor que ela de fato gostaria de gastar com aquilo. Ou seja, qual a importância que de fato você dá ao passeio no shopping? Ao carro que você tem? Qual a importância disso na sua vida? Quanto você quer gastar com isso? Qual percentual do seu orçamento você quer destinar para isso? Então, a gente faz esse exercício e eu convido as pessoas a escolherem um valor meta, né, um limite de gastos por item. Então, eu gostaria de gastar com delivery, Mari, até R$100 por mês. Então, 25 por semana. Para alguns tipos de gastos, eu faço também a divisão por semana para facilitar. Porque senão, passa a primeira semana, a pessoa já gastou o limite do mês. Até quem tem aquele cartão de refeição
costuma brincar que, nossa, ele não dura até a metade do mês, porque começou o mês, eu já vou no japonês, né? E aí já gasta todo o limite do cartão numa tacada só. Então, o que eu peço é que as pessoas façam mesmo uma meta por item. Só que a gente só consegue fazer a meta por item quando desmembra o cartão de crédito, que é o que muita gente não faz, né? Coloca ali no cálculo de orçamento despesas de aluguel, comida, coisas assim que compram com o débito, né? As contas de água, luz, telefone e cartão de crédito. Mas como ele não é uma despesa, a gente tem que ter esse cuidado de colocar o cartão de crédito desmembrado. Eu imagino que assim a gente já consiga definir esses limites de economia que você falou, Mi. Muito legal, viu? Olha, pessoal, se vocês quiserem conhecer ainda mais, né, a Mari Ferreira, lembrando que a Mari também tem um livro, Mari. Mostra pra gente aí, que é o Tostão Furado. Acho que eu vou até colocar ele aqui mais pertinho para as pessoas verem, né? Isso. Olha aí, gente. Então a Mari realizando vários sonhos, inclusive o de escrever um livro, Mari. Sim, maravilhoso. O Tostão Furado do Zero à Liberdade Financeira, porque o dinheiro ele amplia nossos horizontes, né? As nossas possibilidades. Então, nada mais justo do que a gente dar valor para cada tostão furado, para que a gente consiga realizar as coisas que deseja, né? Certeza, Mari. Olha, foi muito bom conversar com você. Obrigada pela oportunidade, viu? Imagina, eu fiquei assim super feliz com o convite. Obrigada, adorei muito poder conhecer vocês e contar um pouco da minha história, inspirar essas boas decisões. E aguardo todo mundo lá no Tostão Furado, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, para a gente se conhecer, trocar ideias e se ajudar também. Que ótimo. Obrigada pela participação, Mari. Obrigada, Mari. Até. Pessoal, e no próximo episódio do Conversa Franca nós vamos falar de relacionamentos e o quanto, né, o relacionamento impacta na nossa vida financeira. Até lá. Até lá, pessoal. A vida sempre pode ser um pouco melhor, mas ela também é boa como ela é. Esse olhar vai nos ajudar numa construção maior de felicidade.